Não gaste dinheiro com equipamentos caros, achando que é o equipamento que vai te trazer autoridade. O que vai te trazer autoridade é o resultado, é a sua entrega. Então, você consegue fazer uma boa entrega com o equipamento que você já tem na mão. Não foque em evoluir em capital, em equipamento. Foque em extrair o máximo do que você já tem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Exatamente. Estamos aqui mais uma vez, sempre falando aqui, é um podcast de um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa roda de conversas. Então você também tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa roda. Então vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e quer que tenha a mentalidade transformada, assim como você vai ter nesse episódio de hoje. Estamos com uma pessoa, um convidado super especial. Ele é empresário, idealizador de movimento, filmmaker do Pablo Marçal. Hoje você vai entender como você consegue usar o celular, uma câmera ou como construir conteúdo e transformar a lente do celular em uma câmera de cinema com o Medina! E aí, E aí, Medina? galera? E aí, Pedro? Obrigado pelo convite. Tamo Um junto, prazer mano. estar aqui. Já era pra gente ter feito esse rolê aqui faz tempo, Faz tempo. mas sempre desencontra a agenda aí. Já chamei o Pedro pra palestrar também nos eventos. E Aham. ele não vai, ele tá muito ocupado. Mas vai dar certo, vai dar Uma hora dá certo. certo. Medina, cara, muito obrigado por ter vindo pra cá, tua agenda é corrida, e te agradeço por ter vindo aqui me prestigiar, pra vir conversar com a minha galera. Se apresenta um pouco pra galera que não te conhece e fala primeiramente de onde você saiu, do que você fazia antes de entrar nesse negócio de audiovisual, se você Uhum. já, na primeira vez, você já, pô, gosto de câmera, já vou entrar, já quero ver como é que é isso. Conta pra galera. E aí, galera? Primeiramente, boa noite aí pra vocês, boa tarde, bom dia. Tô igual aqueles cara que Aqueles vai. apresentador que... Não, aqueles cara noob que vai em programa de Ah, televisão e tô fala boa ligado. noite. Enfim, galera, eu venho do interior do Mato Grosso, eu fui criado lá e o audiovisual entrou na minha vida desde pequenininho. Eu sempre gostei muito de cinema, de, Uhum. de acompanhar ali os bastidores, os behind scenes dos DVDs, que sempre tinha ali, tipo Making um offzinho das making coisas, of. é da hora, Isso. mano. Aí eu assistia isso, gostava muito e sempre quis fazer os meus próprios vídeos, os meus próprios filmes, sabe? Uhum. Sempre tive esse sonho na cabeça ali. E aí, teve, na época ali que eu tinha uns 11, 12 anos, eu frequentava uma igreja que era a Igreja Batista, lá no Mato Grosso, e aí Uhum. chegou o data show lá, sabe? Sim. Que colocava as músicas na parede. Aham. E aí eu fiquei cuidando disso, meu irmão cuidava, depois ele me chamou pra cuidar, e aí naquele programa PowerPoint, não sei se você Tô conhece, de ligado, fazer aham. slide, eu comecei a fazer, tipo, montar ali os slides das músicas. E aí eu vi que dava pra colocar foto, dava pra colocar imagem. Aí meu primeiro vídeo foi uma retrospectiva da igreja. Tipo, peguei todas as fotos do celular do pastor, da galera ali. Legal. E aí montei uma retrospectiva. Aí aquela emoção no final do ano de ver a galera assistindo o vídeo. E todo mundo emocionado ali com Como que vendo ali tava as rolando lembranças lá, os dali. tempos que foram passando, tudo, emoção, emoção. Vendo, aquilo ali despertou em mim uma vontade de fazer cada vez mais vídeos. Você Aí eu tava com quantos comecei. anos já? Aí eu tinha uns 11, 12. Nossa, tava novo, mano. Tava novo, tava Novão, novão. novão. Aí depois eu fui. Nessa época eu já tinha computador em casa. E aí eu baixei aquele Movie Maker, que é o primeiro Nossa, aplicativo uma galera fala do Movie Maker, mano. do Windows. E depois fiquei bastante tempo editando nele. E aí Uhum. um cara que tinha uma televisão me chamou pra trabalhar nessa televisão, tipo de estagiário. Aí eu tava na sétima série, mais ou menos. Aí eu terminava a escola e ia pra lá. Uhum, Aí beleza. lá eu aprendi a editar no Premiere, na época que era o Ah, CS2. tô ligado. Beleza. Aí instalei no meu computador e comecei a brincar nele. Aí na época tinha já o Brainstorms Tutoriais, você conhece? Foi por eles que eu comecei a aprender a mexer no Premiere, mano. Eles salvaram, Cara, mano, eles, muita gente. eles são brabo demais, referência total nessa área de ensino audiovisual. Sim. Eu aprendi a fazer com eles chroma key na época, tipo, é muito antigo mesmo, tipo, 2012 eles já tinham tutorial de chroma key na internet. Aham. Aí eu aprendi com ele, era o Matheus, né, É o o, Matheus. o, o Mano, CEO. esse negócio do brainstorm, da galera da brainstorm é muito louco. Porque eu comecei a aprender sobre edição, também fui brincar. Mesma coisa com você, mano. Eu fui Hum. brincar no Premiere no meu computador. Aí eu comecei a buscar uns tutoriais no YouTube e eu via muito os tutoriais deles pra eu entender o básico. Mas aí
passou um tempo, eu comecei a me interessar um pouco mais pela edição e eu conversei com meu pai e ele decidiu comprar o curso deles pra mim e foi com eles que eu comecei a dominar o programa. Massa. Mas o diferencial, que senão eu não teria aprendido, foi a rotina que meu pai jogou pra mim pra eu poder entender como é que fazia edição. Ele falou, ó, você vai chegar da escola, você tem uma tarefa diária que você tem que cumprir. Todo dia você tem que sentar na cadeira e estudar o curso 1 hora por dia, no mínimo. Mas não só estudar e acabou, já era, vai fazer o que você tem que fazer. Não. Você vai estudar e ao mesmo tempo você vai praticar. Porque senão, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Sim. Então você não vai entender nada. Então aplica, estuda, e aí sim você pode fazer o que você quiser. Você pode jogar, você pode brincar, você pode fazer o que você quiser. E você Mas tem quantos sem, anos? sem aplicar você não vai aprender. Eu tô com 16, isso foi quando eu tava com 12. Caraca, olha só. Eu tenho a foto do meu diplomazinho até hoje, mano. Do Brainstorms? Do Brainstorm Tutoriais, mano. Loucura. Que massa, cara. Começar cedo é bom por isso, né? Você desenvolve muito. Eu já vi uns vídeos que você fez, eu curti muito a forma como você coloca emoção, Tamo como junto. você trabalha as trilhas sonoras. É muito massa. E quanto mais cedo você começa, melhor, né? Você aprende mais. Intensidade distort de tempo, mano. E é muito louco. O quanto que a galera jovem, se pegar alguma coisa pra poder já estudar agora, que você se interessa, já joga energia nisso, mano, o Sim. quanto de experiência você vai adquirir só por ser jovem. Eu tava tendo um papo ontem com uma galera que eu tava conversando, e a gente falou um pouco sobre isso. E falou, cara, a idade de começar a errar, de começar a testar, de começar a aprender é agora. Porque você tá muito livre. Você não precisa se prender a nenhum lugar, você não precisa se prender a nada, você pode errar pra caramba, você não tem conta pra pagar, você não tem tanta obrigação além de estudar. Então, tudo que você pode ir descobrindo e jogando energia é agora quando você for jovem. Sim, Isso é muito exatamente. louco. Eu vejo hoje em dia tá muito mais fácil do que antigamente ganhar dinheiro com essa área. Porque você com o celular consegue já fazer um corte, tem o CapCut, você edita ali, tem as inteligências artificiais que fazem aqueles efeitos que a gente demorava horas no After Effects pra fazer, ele faz na hora ali. E assim, a câmera do celular também evoluiu muito. E a acessibilidade, mano, tem muito mais tutorial em tudo quanto é Sim, canto. Antes, a gente precisava ou achar em canais específicos, ou todo o conteúdo tava na gringa e a gente precisava buscar. Agora muita gente ensina. E tá muito mais exato, fácil se você quiser aprender qualquer coisa, não só na edição de vídeo. com Isso é certeza. muito louco. Você consegue aprender sozinho também, né? Só É, praticando, testando ali. Eu aprendi o Premiere e o After porque alguém mostrou pra mim ali. Né, eu fui na televisão e aí tinha um cara que me ensinou. Ele me ensinou o básico e aí depois o resto foi tudo tutorial de YouTube mesmo. aham. O que o Brainstorm liberava No canal do YouTube no deles. canal do YouTube. Aham. E se eu tivesse, naquela época que eu era pequeno, feito igual você, talvez, se eu tivesse intensificado os estudos, realmente levado a sério assim essa profissão de audiovisual e focado em estudar, eu com certeza estaria muito mais longe hoje, porque tudo que eu aprendi foi meio que sozinho ali, não Autodidata, colocava aham. muita pressão, Uhum. entendeu? Eu demorei muito pra entender que isso aqui era profissão mesmo, tipo, É, eu ia te perguntar, você fazia mais por hobby, assim, que você tava curtindo mesmo, e você foi descobrindo, e por isso que você não acabou dando uma intensidade muito longa, foi por causa disso? tipo, eu comecei ali em 2011, 2012, nessa Uhum, área de editar os próprios vídeos ali, já contando com a época que era o Movie Maker. entendi. Tem até alguns vídeos no YouTube publicado antigão do Movie Maker. E aí eu fui em 2000 eu trabalhava no IF, que é o Instituto Federal, como eu estudava e era tipo assessor de imprensa, que Aham, é tipo assessor não, é tipo um estagiário da assessoria de imprensa. Aí tinha um departamento de mídia dentro da escola e aí eu era tipo um bolsista ali que ficava fazendo auxiliando ela ali. Na época era a Thelma, o nome da jornalista que fazia a coordenação. uhum. E aí ainda assim eu não via que aquilo ali poderia se tornar uma profissão. E aí eu saí do IF, terminei o ensino médio e fui trabalhar numa produtora, mas ainda assim eu não via que eu poderia realmente escalar aquilo, que eu poderia fazer daquilo um negócio. Na minha cabeça eu ainda ficava pensando, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer. Aham, Tipo, isso 17, 16 anos. tô ligado. E aí É muito louco isso, foi mano. tipo foi uma virada assim praticamente de um dia pro outro. Eu tava vendo o cara que me contratou aqui na época era o Daniel Lucas. Eu via como ele
gerir o negócio, e eu falei, cara, eu vou Vou fazer seguir isso esse mesmo também. caminho. E aí eu fiquei uns 4 meses nessa produtora, depois que eu tive essa noção de fazer isso. E aí quando eu fiz 18 anos, eu abri um CNPJ, Uhum. que é o CNPJ que eu uso até hoje, da produtora, que eu, inclusive foi eu que fez a campanha do Pablo, o mesmo CNPJ que eu abri em 2018, Legal. que foi na questão da campanha política. Aham. E, enfim, é o que eu uso hoje nos treinamentos, em Você tudo. carrega teu legado até hoje, mano. E aí eu falei, e aí, tipo, quando eu fiz 18 anos, eu abri esse CNPJ e falei, agora eu vou tocar isso aqui como um negócio mesmo. E aí eu realmente parei de fazer os vídeos para os outros ali como um funcionário e comecei a empreender em todo o mercado que tivesse envolvido audiovisual. Tipo, é Aham. fotografia? Vamos fazer aqui. É edição? Vamos fazer. Cobertura Pergunta, de evento? Vamos fazer. que Publicidade, tenho tudo. curiosidade. Aham. Né, beleza, você abriu a empresa, pra eu entender também como é que você fez e como eu também posso fazer. Você abriu a sua empresa, tava com 18 anos. Como é que você fez pra poder treinar a galera que entrava na tua empresa como funcionário, pra ter esse recrutamento da melhor forma? Tipo, é... mano, eu sei o jeito que eu edito, eu sei o quão bem eu edito. Como que eu posso contratar alguém, você pensando assim, como que eu posso contratar alguém que tenha consiga entender o estilo que eu edito pra poder replicar e ser algo parecido pelo menos, ou entender a linguagem que eu conto uma história? Como que você pegou um negócio assim? Então, cara, a gente é muito, às vezes, muito centralizador, né? Uhum. Em todos os quesitos. Tipo, a gente quer fazer todos os processos quando a gente está começando. E isso impede a gente de crescer totalmente. Não tem como você controlar tudo. Não tem como fazer eu presa, sabe? Você Aham. fazer todos os processos e querer ganhar dinheiro. Não tem como, é impossível. Então, o artista, o cara que faz vídeo igual a gente, às vezes tem que abrir mão desse perfeccionismo, dessa entrega perfeita nossa, para conseguir ir implementando outras pessoas na empresa fazendo aquilo que a gente está fazendo. Uhum. Então, tipo, a gente tem que ser um pouco mais aberto, assim, e não ser tão crítico, tão duro ali na hora que a gente for contratar pessoas para trabalhar com a gente. Tá. No começo, a gente tem que deixar elas meio que. Mais livres, à vontade pra entender como é que funciona? Isso é porque a arte do audiovisual, cada um tem uma, entende? Uhum. A sua arte é única, o seu vídeo é único. O vídeo que você fizer sempre vai ter a sua cara ali, a sua identidade. Tá. Só que para escalar em questão de processo de empresa e você vender isso, você precisa abrir um pouco mão desse olhar artístico perfeito ali, só seu, dessa identidade única, Uhum. e começar a entender mais de uma forma geral para que você, como se fosse um CRM ali, você cria um padrão. Quando chegar um cliente, a gente vai fazer primeiro o briefing, o roteiro. Depois do roteiro, a gente vai fazer o quê? Vai caçar referências para aquele vídeo ali. Aí você cria como se fosse um Um processo fluxograma. sempre. Aham. Isso. Aí depois que a gente achar o briefing, a gente vai aprovar com o cliente. Aprovou com o cliente, vamos começar a captação. Depois da captação é o que? O logger? É pegar as imagens e baixar elas no computador e organizar por pasta? É isso. Depois do logger é a decupagem, é olhar todas as cenas e falar essa aqui é E aqui, organizar aqui. bonitinho. Aham. Depois do logger. Então você meio que cria um processo e aí o cara que você for contratar para trabalhar, você coloca ele para seguir o processo. Aí ele vai ser treinado automaticamente, mas não Exatamente. necessariamente. A gente cria um processo de organização e de fluxo de trabalho, mas não necessariamente um processo criativo. Porque Exatamente. cada um tem uma visão e uma essência no audiovisual. O criativo você não pode tentar controlar, porque Tá. às vezes você bloqueia um cara que às vezes chega com uma visão totalmente diferente da sua e que agrega, entendeu? Numa produtora audiovisual, você tem que controlar só os processos mesmo. Uhum. Por exemplo, igual eu falei, o principal problema de gente que você contrata na produtora, que eu tive também, é você contratar o cara e o cara perder um arquivo. Tipo, gravar as coisas e sumiu a cena. E Ou aí, acabou excluindo sem querer. exato, tipo, ele não sabe pra onde foi. Então, primeiro passo, gravou, checou os arquivos, faz uma cópia em 2 HD. Tipo, isso é meio que Padrão. o padrão. Você Organizou ali. criou um processo, Uhum. entendeu? Aí, fez a cópia nos 2 HD. Aí agora é o quê? É começar a edição. A edição não começa, tipo, o cara indo caçar música.
A gente tem muito isso, tipo, eu preciso achar a música perfeita pra depois fazer o vídeo. Aí o cara passa a tarde inteira só ouvindo música e fala, tô no meu processo Eu criativo era aqui. assim, mano. Eu era assim. Então, isso aí é uma parada que a gente que começa a procrastinar, e a gente entende da gente mesmo, eu mesmo, você também. Fica ali, vou caçar a música perfeita pro meu vídeo. Aí você passa o dia inteiro ouvindo Ouvindo música e música você e não não fez acha nada. música. Não Então, acha música, não mano. É acha. 2 dias procurando a música e você demora muito. Então, isso aí, uma coisa que eu vi de mim, e já tirei da minha produtora. Eu contratei um cara, o primeiro cara que eu trabalhei comigo, que trabalhou comigo nessa produtora, né, já Uhum. no escritório, ele fazia isso. Ele demorava, tipo, 2 dias e ele, tô caçando a música ainda, tô fazendo o início do vídeo. E não é. Às vezes a gente é assim porque a gente está criando a obra de arte perfeita. Aham. Mas para a empresa, para trabalhar para um negócio normal, assim, para ganhar dinheiro, você tem que ter um fluxograma qualquer, cortar as cenas. Então, cortar a É, hoje eu cena é faço só isso. olhar e falar: esse aqui é bonito, esse aqui não, esse aqui é bonito, esse aqui não. Depois que você cortou tudo, monta o vídeo lá, coloca o roteiro, coloca o áudio, deixa a música pro final. E aí no final você começa a organizar ali. Porque aí você consegue ter algo muito mais palpável da vibe do seu vídeo. Isso. Aí Aham. você deixa a sua equipe, o seu time, para fazer todo esse processo bruto que é assim, que ele é só de organização dos arquivos. Uhum. E aí você vai olhar o vídeo lá no final e você que é o artista, o dono da produtora, você vai olhar e você vai falar: muda essa cor aqui, coloca essa música aqui, troca isso. Então, tipo, você vem com a visão artística porque vai assinar o vídeo final e a tua equipe vai fazer Todo o todo o processo processo bruto. anterior. Aham. E o massa é que, tipo assim, você vai entrando em sincronia com a, Sincronia com com o a time. equipe. Com o tempo, eles vão já sabendo o que você gosta e vai sendo natural. Da hora, mano. O mais massa desse rolê audiovisual é que, tipo assim, a maioria da galera que trabalhou comigo, todos hoje tem produtora gigante lá no Mato Grosso. Tipo, tem um cara que começou comigo do zero e, tipo, hoje ele faz mais de 200 mil por mês só Uau. atendendo o agro. Tipo, gigante, cara, Caraca. gigante. Tem uma equipe inteira. Então, o audiovisual é um mercado Muito muito grande. próspero, É. saca? Ele é E a tem muita base de tudo. oportunidade, mano. Só que a galera enxerga, às vezes, o audiovisual só como fazer um videozinho agora, fazer um corte, editar um Reels. Isso aí é só o primeiro É a ponta do estágio. iceberg ali. Exato, é a entrada. Igual, por exemplo, agora a gente tá numa era mobile, Uhum. que é que o celular ele é meio que uma produtora que cria tudo. Você pode fazer Edição, captação, tudo pelo mesmo lugar. exatamente, você pode fazer tudo só aqui. Só que, ao mesmo tempo que o celular evolui, as produções audiovisuais de grande porte também evoluem. Se o cara ele entende e começa a estudar storytelling, começa a estudar narrativa, começa a entender o que ele tem que fazer para colocar emoção dentro de um vídeo, para reter a audiência, e ele passa isso para a câmera, tipo, pega uma produção a cobertura de um evento. A Uhum. maioria dos mobiles pegam isso. O cara do mobile, o que não tem a visão de empreendedor, vai lá e faz o vídeo normal, filma ali, entrega os stories do cara. O cara que já tem a visão de longo prazo, ele além de filmar o stories, ele filma, por exemplo, no formato Na normal, horizontal. Aham. tipo, filma em 4K assim, e na hora da edição só cropa e entrega pro cliente os stories, os reels da parte do meio aqui da cena normal. Aham. E depois com esse conteúdo que ele fez aqui, ele faz tipo um documentário, ele entrevista pessoas, ele faz uma entrega a mais só com o celular. O cliente, Over na hora que ele delivery. pega isso, ele vai falar: putz, esse cara aqui, esse produtor ou essa pessoa que me atendeu é realmente diferenciada. Ela vai te chamar de novo, ela vai te indicar. Aí quando você for de novo, que o cara te procurar, aí você fala: ó, agora a gente tá migrando para equipamentos de audiovisual de grande porte. Aumentou um pouco aqui Câmera. no, Aham. no preço. Iluminação diferente. Exato, a gente chamou aqui 2 operadores de gimbal com câmera, eu vou ser só o diretor, o mesmo cara do celular. Aí o cliente que já viu o trabalho dele falou: mas se ele fez isso com celular, imagina com câmera. Aí você vai e faz o cara vai e faz a cobertura, só que dele ele não precisa comprar todas as câmeras, ele pode Ele alugar. pode alugar. Ele Ele pode aluga alugar. os equipamentos, mesmo que ele saia no 0 a 0. Só dele ter o branding, a experiência de trabalhar com equipamentos de grande porte, de audiovisual já profissional, a cabeça dele vira, entendeu? Mano, eu acho isso um negócio. Você tocou num ponto muito interessante. Que eu fico até debatendo isso muito com meu pai e com amigos meus que trabalham no audiovisual também. Depois eu queria voltar no assunto da sua empresa, mas rapidão. Você falou aí sobre, pô, trabalhar com câmera, trabalhar com equipamento gera mais branding. Eu concordo.
Mas aí também você tocou em outro ponto da questão dos filmmakers mobile. Uhum. Quando minha visão, muita gente hoje, eu acho que você vai concordar comigo, muita gente hoje, quando vai fazer um serviço mobile, eu acho que às vezes as pessoas acabam tendo a impressão, a minha visão é que muitas pessoas acabam tendo a impressão que, tipo, tá usando o celular, eu também consigo. Porque é uma ferramenta muito comum, que todo mundo consegue mexer. A pessoa às vezes não tem a mentalidade que, pô, ele consegue extrair o 100% da ferramenta dele. Eu não. Sim. Mas, mano, vem inconsciente. Ah, é celular, eu também uso, eu também sei fazer. Ah, e Uhum. quer editar? Sei lá, eu peço pro meu sobrinho. Como resolver esse branding na hora de fazer? Porque, pô, nem todo mundo começa com câmera. E nem todo mundo quer ser filmmaker de câmera, de equipamentos enormes. Quer continuar no mobile. Como melhorar esse branding pra a galera não ter esse preconceito teu na hora de fazer um serviço? Cara, então, esse preconceito ele sempre vai existir, não tem como. Ainda mais porque o celular é uma ferramenta acessível para todo mundo. Você tá pegando mesmo o celular que o palestrante tem lá no bolso, que ele usa só para ligar, só que você filma. Então, é óbvio que o cara ainda vai te ver, principalmente agora nesse início desse mercado que tá essa ascensão disso. O cara vai te ver como só um cara que tem o celular e faz ali a E mesma sabe coisa que o gravar. sobrinho dele É. faz. E os aplicativos, as coisas estão se tornando cada vez mais fácil. Vai ser cada vez mais fácil produzir vídeo. Sempre vai ser assim. A tecnologia, o celular, ele sempre vai entregar mais. Só que o cara, se ele quiser ele evoluir dentro desse mercado audiovisual, ele tem que já procurar. Ele entrou pelo mobile, mas ele já tem que entender. Se ele quiser crescer nisso, ele já tem que pensar em sair do mobile. Comprar tua câmera, ver os Não é próximos comprar, tipo assim, não equipamentos. é necessariamente comprar a Ou câmera saber na a câmera cega sempre só pra pelo alugar. branding, saca? Aham. Mas é estudar audiovisual na essência, estudar storytelling, estudar narrativa, Sobre estudar. pessoas. Exatamente, estudar gatilhos mentais. Ele tem que Coisa técnica entender o também, de cor, mercado. tudo. Aham. Não, essa profissão, o filmmaker mobile, ela não é uma profissão que vai ser, tipo, pro resto da. Tipo assim, ela não vai estar sempre no filmmaker mobile. Agora, o audiovisual, ele sempre vai existir. A produção de vídeo, ela sempre vai existir. Ela começou há muitos anos atrás e ela só evolui. O que acontece é que vai se trocando as ferramentas, vão se trocando as eras ali. Tinha a Uhum. época que era tipo assim, o negócio de contar a história vem desde a época das cavernas. Os caras lá É, desenho, tipo assim, tudo. desenhava na caverna a história deles, eles caçando os bichos lá. Cultura rupestre, Aí, aham. exatamente. Aí depois os egípcios pintando, escrevendo Hieróglifo. os hierógrafos. Isso é arte. A arte, ela sempre vai existir. A necessidade de contar histórias do ser humano sempre vai ter. Então, tipo assim, vai evoluindo. Aí depois foi a fotografia. Todo mundo foi os retratos, na verdade. Os caras Uhum, contratavam os uhum. pintores para fazer os retratos. Aí depois a fotografia, depois o cinema, que são nada mais é Com que os são rolos várias lá, aham. fotos, uma do lado da outra. E aí depois as câmeras, as câmeras antigonas, depois foi para as câmeras menores, as DSLR, depois as mirrorless, e agora tá no celular. Pode ser que chegue uma hora que E seja. agora dá pra. Tem vendo o celular, né? Que dá pra acoplar lente no celular. Sim, sim, não, o que eu quero dizer, o cara que tá nessa profissão, ele pode ser o cara que tá nessa profissão de passagem, que é tipo assim, ele quer fazer uma grana rápida, ele vai e aprende a ser filmmaker, mas o objetivo dele é outra coisa. Tem que entender qual que é o seu objetivo. Você quer crescer, você quer se tornar um produtor audiovisual, você quer ir pro cinema, você quer fazer filme, você quer ter uma produtora gigante e atender o mercado e fazer muita grana dentro disso, você sente que queima no seu coração trabalhar com vídeo, aí beleza, você tem que entender, se você for essa pessoa, tem que entender que você tem que se especializar na essência do vídeo, na Uhum. essência de contar a história. Que independente da Não ferramenta, você vai necessariamente, saber não fazer um negócio da necessariamente da hora. ferramenta, exatamente. Aí você tem que dividir. Se você, agora se você quiser só ganhar dinheiro, só fazer um trabalho rápido ali, se especializa no mobile. Mas igual eu digo, não é uma parada que vai durar para sempre. Eu tenho certeza que daqui poucos anos, daqui tipo uns 5 anos, a gente vai ter drones igual o Mini, tem aquele DJI Neo, que você clica nele, ele voa e Uhum. já começa a te seguir.
eu tenho certeza que dentro de 5 anos, esse mesmo drone, ele vai ser como se fosse um filmmaker. Ele vai ser, você aperta aqui, ó, Pronto, e agora ele ele já tem. tá te seguindo, e E aí vai ele estar me já gravando. edita, ele Aham. já posta na sua rede social em tempo real. Eu tenho certeza que em 5 anos vai ter os drones filmmakers, que você só clica e ele cobre o evento inteirinho. Então, tipo assim, Que loucura, mano. vai Imagina. ter. Agora, o que que não vai ter? O que que não vai parar? É a produção de audiovisual de grande porte, a produção audiovisual de cinema, a que depende da cabeça humana, porque é uma arte. Mesmo tendo as inteligências artificiais e tudo, sempre vai precisar de um olhar humano ali. Só que vai se tornando cada vez mais restrito, assim, mais difícil realmente prosperar, ganhar dinheiro dentro desse mercado, digo, no futuro. Uhum. Então é fases, entendeu? A gente tá na fase mais fácil de todas, porque tá tudo no celular. E um negócio que é muito da hora do audiovisual é o tanto de oportunidade que tem. Se a galera começar a abrir o olho pra esse mercado agora e começar a entrar, mano, é um oceano azul de oportunidade. Por quê? Uhum, Tem muita demanda pra pouco profissional, por enquanto. sim. Todo mundo precisa de um editor, todo mundo precisa de um filmmaker, todo mundo precisa de alguém que grave alguma coisa Todo pra gerar mundo. material, pra melhorar o posicionamento nas redes sociais. Contanto que hoje em dia essas profissões do marketing digital que mexe com rede social em geral estão crescendo muito. Então, Sim. desde um social media até um story maker. Todo mundo que mexe com câmera e rede social tá crescendo pra caramba. Então, independente da área que você queira seguir no audiovisual, cara, você sempre vai achar alguma coisa, você sempre vai achar muita oportunidade. Mano, voltando naquela questão lá da sua empresa. Você Uhum, começou a crescer ela, você começou a chamar bastante gente, você começou a trabalhar com muita gente, você começou a trabalhar tanto de colaborador quanto de cliente, sim. e você começou a fazer bastante dinheiro. Mas, como que era a tua relação com o dinheiro? Porque você era novo ainda. Você era imprudente com o dinheiro? Tipo, você ganhava muito dinheiro e gastava ele pra caramba já direto? Você era responsável? Tô ligado que você capotou um carro, mano. Sim, capotei 2 já. É. E, mano, na minha experiência lidando com dinheiro novo foi diferente. Hum, Porque eu tava com os meus pais. Então, assim, eu faturei meus primeiros 5 dígitos quando eu tava com 14. Eu tava com os meus pais pra me segurar, porque senão eu podia ter feito muita besteira. Eles me colocaram no pé no chão, eles sempre fazem isso. E massa. como que foi contigo, Cara, essa parte? comigo foi totalmente diferente. Meus pais, eles não são empreendedores, mas eles são cristãos. Eles me criaram dentro da igreja. Isso me ajudou muito. Uhum, Só que teve um momento que foi ali quando eu tinha 18 para 19, que foi quando eu abri um site de eventos, que é o Agora é VIP. E aí nesse site a gente cobria eventos e vendia publicidade. uhum. Então, quando, por exemplo, você ia num evento, tirava foto de tipo, 1.000 pessoas, a gente levava sempre uns 4 fotógrafos, e aí saía as fotos dessas 1.000 pessoas com a logomarca das empresas, e aí tinha os banners lá. Ah, da hora. Então, tipo assim, dependendo do evento, a empresa pagava R$ 1.000 para colocar a logo dela em todas as fotos do evento. E cabiam 8 logos. Então, tipo assim, R$ 1.000 em uma Caraca. noite, R$ 8.000 em uma noite, pagando ali na época R$ 250 para os fotógrafos a diária. Então dava para fazer muita grana. O lucro era muito grande, velho. Era muito grande, porque o site, a hospedagem e o domínio ali, tudo não custava R$ 400 por mês. Aí dava para fazer R$ 8.000 por dia, tipo, contando todos os eventos da região. Então a gente conectava com fotógrafos de outras cidades e aí cobria os eventos de lá. Aham. Aí o que tinha que fazer era só vender, chegar porta em porta. Eu fazia essa parte do comercial. A gente colocava tipo uma folha assim, escrito Um um papel, um bannerzinho? banner, Aham. mostrando o evento, quantas pessoas estimadas no evento, quantas visualizações a gente estimava que ia dar. Aí a gente mostrava que as pessoas compartilhavam no Facebook a foto e aí a pessoa ia compartilhar com a sua logo. Aí o empresário ficava doido, falava, show de bola. Aí a Era uma gente, época que o Facebook tava muito estouradão, né? sim, aí a gente mostrava o valor, né? Ah, esse evento aqui é R$ 500, esse é R$ 300, esse é 1.000. Então dava muita grana. E aí, tipo, tinha mês que eu fazia, por exemplo, de lucro R$ 20.000 por mês, tranquilo.
e meus pais não ganhavam isso. Então, tipo, eu comecei a ganhar mais grana que eles. E isso em 2018, 19. E aí a minha cabeça foi, assim, eu fui me perdendo nesse rolê de ganhar muita grana, porque eu gastei muito dinheiro imprudentemente. Aí, principalmente ali em 2020, na pandemia, Aham. eu peguei umas campanhas políticas para fazer, aí eu fiz muita grana mesmo, tipo, mais do que eu já tinha feito. Ah, um pouco antes, em 2019, eu fiz um evento para mais de 1.000 pessoas, Aham. que era um evento dentro do site, chamava Miss Agora é VIP. E aí a gente fez um ensaio fotográfico de várias meninas, e aí elas desfilaram no evento, aí Ah, tinha publicidade, tinha ingresso, tinha muita coisa. Então eu já movimentava muita grana. Só que ao mesmo tempo que eu ganhava muita grana, eu perdia muita grana. Ao mesmo tempo, eu sempre ficava no zero a zero. caramba, mano, Do, 0 a 0? tipo assim, do zero a zero. Por exemplo, fazia o evento, movimentava muita grana, só que daí tinha todos os custos, aparecia muita coisa. Sabe aquele rolê do devorador? Aham. Era exatamente isso. Aí eu ganhava uma grana grande, capotava um carro. Aí não, Olha era uma o nível. loucura. Tinha vezes que eu ganhava fazia um trabalho assim de fazer 20 mil num dia, e Uhum. aí batia um drone. Eu bati mais de 40 drones, cara, de 2018 a- até 2023, 22 agora, tipo, antes de começar a acompanhar o Pablo. Aham. Eu realmente peguei toda a minha trajetória na igreja e cristão ali, firme, e abandonei tudo para viver essa vida doida de cobrir eventos por todo o Brasil. Comecei a me conectar com pessoas que eram influentes do ramo da música, Hugo Guilherme, Zé Neto Cristiano, e aí viajava o Brasil fazendo evento, cobria empresas gigantescas, tipo, de mineração, e aí viajei o Brasil inteiro, só que sempre ganhando muita grana, mas gastando muito, sempre tendo muitos gastos, mas era Uhum. porque eu estava realmente afastado de Deus, eu estava realmente Ah, então vi- era uma outra questão ali. É. eu sinto que era isso, né? Eu não estava conseguindo realmente prosperar, mesmo ganhando dinheiro, por conta disso. Eu estava totalmente desligado do meu real propósito ali. E aí, Você tava muito desconectado, né? Aí acabou exatamente. acontecendo. Pô. Aí comecei a rever isso, você vai amadurecendo, Uhum. você vai vendo ali as Você coisas olha que você pro tá passado, fazendo. né? E. E aí, tipo, em 2022 para 23 foi quando eu tive, que acordei, assim, para isso. Aham. Aí comecei foi quando eu, enfim, que eu comecei a levar muito mais a sério e parar às vezes eu pegava alguns trabalhos que era só, assim, pelo rolê, sabe? Tipo, trabalhos, assim, que às vezes eu ia atravessar o Brasil para cobrir, tipo, uns trabalhos em Florianópolis, por exemplo, da área da moda, e que não ia me trazer Um lucro muito tanto grande, retorno mas você financeiro, ia mas eu pela ia porque era experiência. divertido, que era Da legal. hora. É Então, legal, mano. É é legal, é legal, legal. mas faltava prudência, entende? E a energia também que você investe pra poder atravessar o Brasil é muito louco. Sim, e aí eu fui indo, trabalhei um tempo com o Thiago Fint também, trabalhei com a galera do digital, e aí um amigo me apresentou o Pablo, me mostrou os vídeos dele, eu já Aham. conhecia, mas assim, não acompanhava. Aí começou a cair vídeo do Pablo pra mim e eu comecei a realmente, tipo, consumir muito as coisas que ele falava, o que ele passava ali, o A rolê mensagem dele, né? de correr 5 km por dia, de parar de comer açúcar, essas coisas assim. E aí eu fui seguindo tudo aquilo que ele tava falando. E aí teve um curso que ele indicou que foi o Poder do Network, ou não, Networking Pro, Ah, sei, que sei ele qual é. faz. Aí no meio do livro, no meio do curso, ele Curso. indicou um livro que é O Milagre da Manhã. Aham. E aí eu comecei a fazer esse livro. Na época eu tava cobrindo fazendo um institucional pro Cicobi, um, um, um institucional para um banco que todo ano eles fazem tipo um filme do balanço de todo ano, o resultado financeiro deles, e eles Aham. apresentam para os cooperados. E é uma produção gigantesca que eu fiz em Goiânia, uma produção de R$ 250.000, gigante. E aí eu fazendo essa produção, uma loucura, assim, muita demanda.
muita pressão ali, e ao mesmo tempo acompanhando o Pablo e fazendo esses desafios do livro Milagre da Manhã, que é acordar cedo, mentalizar, afirmar coisas boas, ler, escrever e Mudança fazer de hábito exercício total, todo né? dia. E aí as minhas mentalizações era que eu ia me conectar com o Pablo, que eu ia abrir uma produtora com ele, que eu ia Uau. me conectar, que, enfim, e ficava falando isso e ia correr de noite ali, mentalizando e mentalizando e focando e focando e Nessa focando. época, quando você começou a redirecionar a tua mente, esses problemas que você tava tendo de gastar pra caramba já tinham se arrumado Já, total? Então, já, foi muito mais questão de mentalidade é, e questão espiritual do que ex- a imprudência sua em si. Sua sim, mente tava toda desorganizada. exato, exato, mas foi por quando eu realmente comecei a me conectar com Deus, que eu comecei a buscar Ele mesmo de verdade, foi que as coisas foram melhorando. É sempre assim. E aí, enfim, comecei a fazer esse desafio e vi que o Pablo ele tinha a vida que eu gostaria de ter no sentido de família, sabe? Uhum. De, de ter uma Prosperidade. prosperidade, de edificar na vida dos outros. Enfim, aquilo tudo me atraía muito. E aí eu fui fazendo esse desafio dele ali do Milagre da Manhã, do livro que ele indicou. Sim. E aí tudo foi acontecendo, cara. Passou 60 dias depois que eu comecei a fazer o livro, eu já estava aqui em São Paulo. Aí cheguei aqui, Mudança rápida, mano. Isso é muito da hora. eu Isso é comprei muito da hora. uma mentoria do Enzo, que era ele abriu um treinamento onde você ia passar um dia com o Pablo filmando ele. Uhum. Aí eu O vim, Enzo, o Enzo o... Beckman. Ah, aham, tô ligado. Aí ele abriu essa mentoria, ele postou no Stories, eu comprei. E aí vim, fiz um filme com ele, que era o Chamado dos Generais. E aí voltei pra Goiânia. Na época eu tava morando em Goiânia. Tá. E aí tava finalizando aquele trabalho do Cicobi e o Enzo me chamou pra vir de novo, fora da mentoria. Me Não? chamou pra passar uns dias aqui, enfim. E aí ele que me apresentou o Pablo, ele me chamou pra ir num evento do Método IP, Aham. pra gravar lá. E aí eu gravei o filme, o Pablo viu. E aí, o filme é o que usa até hoje pra vender o método IP dentro Aham. da landing page. Foi Da um dia que ele hora, quebrou o mano. relógio lá. Aham. E aí, o Pablo viu esse filme. Eu acho que eu lembro desse dia que ele quebrou o relógio, mano. Sim. Eu sei qual é. Aí eu fiz o vídeo lá dos fragmentos do relógio se quebrando. E aí no outro dia, ele me chamou pra gente ir num podcast do Maurício Meirelles. Eu fui com ele. E aí ele me chamou pra conversar. A gente foi num sushi. E aí eu passei pra ele ali na hora que a gente tava voltando do podcast pra Podcast? ir pro sushi no Aham. helicóptero. Aí eu já fui passando a ideia pra ele. Aí tava todo mundo, tava eu, o Enzo, ele e o Wanderson, que é um conselheiro. Uhum. E eu falei, ó, vamos, eu tenho uma produtora já no Mato Grosso, no Mato Grosso, no Goiás. Eu tenho interesse em vir pra cá, a gente pode abrir uma produtora juntos. E aí fui explicando pra ele, né, todo o negócio. Falei, a gente pode estruturar aqui e atender esse mercado, atender as suas empresas e atender as pessoas com que você é conectado, com produção de alto nível. Aí fui mostrando as fotos no celular mesmo da produção que eu tava fazendo do Aham. Cicobi, dessa última, com as câmeras, com luz, com tudo. Aí ele topou. E aí a gente definiu isso, daí ele me chamou pra andar com ele. Ele teve um momento ali. Na verdade, antes dessa conversa, a gente teve um momento lá no residencial Aham. que ele tava fazendo uma fogueira e ele falou que sentiu no coração de me chamar pra andar junto com ele. E aí, enfim, a gente começou. A ideia era fazer os vídeos das empresas dele Sim. e atender com um lado mais profissional ali, mais cinemático. Sim. Só que, como a gente começou a andar junto ali, o rolê que aparecia era só de filmmaker mobile, era só de celular. E eu passei, tipo, um ano inteiro só filmando com o celular, só filmando ele com o celular. E a gente não conseguiu fazer nenhum vídeo das empresas dele, não conseguiu fazer nada não entregar nada do que a gente tinha combinado no Planejado começo. lá no Não começo. conseguiu atender clientes pela Marshall Filmes.
E aí ele me falou, cara, você precisa multiplicar talento, você precisa de mais pessoas, você precisa de mais gente, mais ou menos ali na época da política. Uhum. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro evento, que foi para Da a Marshall imersão Filmes. Marshall Filmes, Eu lembro. que era para trazer filmmakers, para Uhum. trazer pessoas para o ecossistema. Aí a gente terminou a imersão, contratou 10 pessoas, essas 10 pessoas trabalharam com a gente na política, algumas estão até hoje, algumas saíram. E aí depois eu fiz mais outras duas imersões só focado em audiovisual de câmera, mas ainda eu tava vendo que a galera que vinha era Muito da muito questão do mobile, mobile. Muito muito, mobile. 100%. E eu ainda não tinha entendido isso. Eu ainda tava vendo o audiovisual como Premiere, como O que a o gente vê hoje, câmera, cinema, grandes isso. produções, muito O que eu dinheiro vivi a vida investido. inteira, Uhum. entende? Tipo, e aí eu comecei a ver, Não a parte mais comecei simples a, do audiovisual ali, o início. Aham. comecei a dar moral mais pro CapCut. E aí eu baixei o aplicativo e Aham. comecei a olhar. Cara, tem um efeito no CapCut que é o Flash CCB, Flash CCD, uma coisa assim. Ele faz a mesma cor que eu uso no Premiere e aí eu tenho que fazer usando um plugin tipo de R$ 300 por mês, que é o Magic Bullet. Uhum. O CapCut entrega isso cobrando R$ 33 por mês. É. Aí eu comecei a ver, eu falei, cara, isso aqui tá muito avançado. Eu falei, será que o CapCut edita um take de drone? E aí peguei um take de drone, coloquei no CapCut e aí ele roda no celular e roda liso. É louco, E aí mano. você coloca as cores ali e você chega no mesmo resultado do computador. E eu Tirar fundo, mano, com um clique. falei, cara, isso aqui é a revolução, isso aqui é realmente muito absurdo. E daí eu fiz o primeiro evento mobile agora, tem Uhum. um mês, e foi 1.000 pessoas, cara. 1.000 pessoas querendo aprender a trabalhar com celular. E aí a gente tá nessa agora, tá focando em atender esse público de pessoas que querem aprender a entrar no audiovisual com o celular, só que sempre entendendo que o que eu tô ensinando é um, é o primeiro passo pra galera que quer realmente ir pra frente. Eu ainda bato na tecla da produção de alto nível, da Da câmera. mudança que você falou aqui. Aham. Isso, Que o mobile não é pra sempre. eu ainda tô pensando assim, pode ser que mude, Uhum. entende? Pode ser que se transforme, eu não sei. Eu acho que a produção de alto nível nunca vai parar de existir Não, eu e ela também acho que sempre vai não. ser mais É. valorizada. Então, é um mercado pra galera entrar, mas quem realmente quer crescer, quer Alavancar carreira, bastante. Aham. aí vai pra Produção de alto produção nível. mesmo, saca? Uma outra ferramenta que tá surgindo agora, Medina, não sei se você deu uma olhada, eu acho que sim, que é o Edits. Tá O chegando aí Edit o do do Instagram, Instagram. que é o editor de Sim. vídeo do Instagram. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso também, meio que comparando o que o Edits vai entregar Uhum. e o que o CapCut tá entregando hoje em dia. O Edits, ele entrega basicamente tudo, ele vai entregar, né? Tudo que o CapCut entrega hoje em dia. Certo. Aparentemente, no início pelo menos, tudo de graça. Igual era o CapCut. CapCut era de graça? Ele era tudo de graça antes. Não sabia. E só tinha alguns efeitos e transições, efeitos de cor e algumas transições que é, era muita coisa, assim, tipo, Uhum. quase uma poluição visual, porque tinha muita coisa de efeito. Aí essas coisas mais elaboradas eram pagas. Mas, mano, agora a maior parte do CapCut é Pro. Aí, o que que o Edits vai ter pra você que não viu? Tudo que o CapCut entrega, quase a mesma interface. E o Edits, ele tá meio que acoplado com o Instagram. Então, toda vez que a gente for postar um Reels feito com Edits, vai estar escrito lá no próprio feed, feito com Edits. Eles Massa. falaram que isso vai servir para achar outros criadores que também estão usando a ferramenta e destacar o nosso Reels no feed do Instagram. Vai ter também um feedback do engajamento dos seus seguidores e não seguidores, e também um gráfico de como que tá indo o desempenho dos seus Reels, de Massa. modo geral. Então, assim, é total acoplado ali. Legal. Na sua opinião, você acha que o Edits, ele vai conseguir, pelo menos chegar no nível, ou ultrapassar o espaço que o CapCut chegou hoje em dia? Cara, Porque o CapCut, ele foi pensado pra galera que edita pro TikTok. E o Edits foi pensado pra galera que tá editando pro Reels do Instagram. São empresas diferentes, mas são. A galera vai acabar usando
pra acabar fazendo as mesmas coisas. E as ferramentas, querendo ou não, e as funções são parecidas. Então, eu acho assim que o CapCut ele vai evoluir para um editor mais profissional, que vai atender até filme institucional, filme grande ali, para você fazer projetos mais específicos, maiores, e eu acho que que o Ads vai ficar realmente focado só para a produção do conteúdo de Instagram. Uhum. E eu acho que o Instagram vai fazer a questão de dar mais visibilidade para quem edita no Edit, certeza, ele vai fazer isso para valorizar a ferramenta dele, porque é um ecossistema, né? Querem que o usuário fique só ali dentro. Então eu acho que o usuário comum ali, o cara que está entrando só para poder criar conteúdo, ele vai focar ali, ele vai. Provavelmente o cara que nunca editou um vídeo, ele vai ir primeiro no Ads, ele não vai para o CapCut. Só que eu acho que isso vai ser bom porque vai gerar tipo uma disputa entre os dois. E vai começar, as duas ferramentas vão melhorar por conta da disputa. Exato. E quem vai ganhar é a gente, É, entende? Provavelmente o CapCut diminua o valor ou crie ferramentas exclusivas ali que o Edix não tem. Aí o Edix vai criar uma ali, vai e aí criar vai uma ficar aquele parecida, vai ficar negócio. um copiando o outro. O que eu acho é que o editor de vídeo, o cara que ganha dinheiro com isso, ele tem que parar de preocupar com modinha ou tipo, com militância, assim, eu só edito no CapCut, tem muito isso no audiovisual mais profissional, eu só edito no DaVinci, eu sou do Premiere, quem Eu edita sou no do Final Premiere não Cut. sabe fazer cor, só os galera do DaVinci sabe fazer cor. Então, tipo assim, para com essa militância, entende tudo isso como ferramenta, Uhum. entende que o seu olhar ali é de empresário e você só quer ferramenta. Quanto mais ferramenta, melhor. Então, vai para cima. O que você tem que focar é em entregar ao cliente o vídeo final do seu cliente e já era. Então, não se preocupa com isso. Agora, sobre realmente o Ads talvez dar mais visualização para os Reels, eu acredito que vai dar. Sobre ele querer superar o CapCut, com Eu acho que é certeza. total a mira dos caras. Sobre ele tirar um pouco da base de gente que usa o CapCut, com certeza vai tirar. Ali aquela galera que é blogueiro, que assim, que edita só pra ele mesmo, provavelmente ele vai ficar só no Ads. E eu Enfim, acho que a mas galera que usa muito o CapCut pra ficar postando tutorial no Instagram vai migrar o conteúdo totalmente pro Edits. quem ensina o CapCut, você É, fala? quem ensina Entendi. o CapCut de tutorial no Instagram. Quem fica postando ali, porque É, acha que vai ensinando a diminuir fazer o. efeito viral no CapCut, ensinando a fazer transição X no CapCut. Vai fazer isso só no Edits, mano. Porque vai perder engajamento, você fala? Eu acho que tá tudo por lá. E justamente o que você falou, que é o O ecossistema ecossistema. deles. Então, pelo menos no início, que eu acho que mesma coisa que você falou. Eu acho que o Instagram vai acabar dando muito mais visibilidade, talvez até entregando pra mais pessoas um Reels que é só editado pelo Com Edits. certeza. Então, quanto mais eles verem que tem gente que tá divulgando a plataforma deles, o novo aplicativo deles, as coisas deles, usando o nome Edits, vai acabar subindo cada vez mais. E a galera vai usar muitos de artifício pra ganhar seguidor novo e ganhar mais visualização e ganhar mais Não, interação no perfil. com certeza vai, por ser novidade ali, né? Muita gente vai assistir igual as IA. Se você falar de inteligência artificial hoje no Instagram, seu vídeo bomba, Bomba. cara. É Porque é impressionante. novidade. Essa trend agora que teve aí dos estúdios Ghibli, de mudar as fotos pra diferentes formas de pô, eu mudei minha foto pro estúdio Ghibli, eu mudei minha foto pro estilo de Lego, estilo de anime, estilo dos Simpsons. O que a galera falou ensinando a fazer, teve aquela outra trend, a última, que foi que ia transformando você em boneco. Aham. O que a galera ganhou de seguidor e viralizou ensinando a fazer isso, mano, é É, absurdo. É absurdo. pegou a tendência ali e foi embora, né? Uhum. A minha namorada postou uma collab comigo ensinando a fazer o Eu Estúdio vi. Ghibli, deu mais de 1.000 salvamentos. E pra nossa conta isso é muito, saca? Aí ela postou um vídeo no dela mostrando uma inteligência artificial, um bug da IA no CapCut, deu 100 mil, mas o perfil dela, tipo, tem 8.000 seguidores, 9. Então, estourou o vídeo, Estourou, viralizou. viralizou. Tem um outro amigo meu, o Euriller, o Tigre Branco, ele fala só de IA. Ele começou o perfil falando de IA agora tem menos de um mês, cara, e ele já tá com 100 mil seguidores. Tipo, num dia pro outro ele tava 40 mil, aí atualizava no outro dia ele já tava, tipo, com 80. É muito É louco porque a galera absurdo. tá querendo descobrir isso mais agora. E tem IA pra cada coisa. Então, quando você Sim. for, pô,
entra público querendo saber de IA pra vídeo, querendo saber de IA pra texto, querendo saber de IA pra redes sociais. Então, quanto mais você fala de diferentes IA, um público diverso que quer aprender de IA, não muda o tema, mas em diferentes ferramentas chega. E como é uma coisa muito nova e que tem gente que tem medo de aprender pelo lugar errado, acaba pegando confiança em você para direcionar a galera pro caminho certo. Exatamente. Tem que aproveitar as tendências, né? Essa que é a chave. Essa é a realidade. Mano, outra coisa. A gente vai entrar agora em um quadro que eu gosto muito do meu podcast, que é o bate-volta, ou bate-bola. O que é isso? Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e você vai me responder de forma objetiva e rápida também. Certo. Fechou? Bora. Primeira pergunta. Em relação a filmmaking mobile, ao audiovisual no mundo mobile, Certo. o que você acha que é a maior habilidade que as pessoas devem aprender, técnica, não do audiovisual em geral, que eles podem aprender para alavancar a área deles hoje em dia? Captação de imagem. Se o cara for bom em captar, já era. Acho que 80% é captação, é mais do que edição. Porque é extrair ali a pessoa no melhor ângulo, na forma mais bonita, enfim, deixar ela mais imponente. E isso é muita captação, Uhum. é ter o olhar ali de enquadramento para não ficar uma composição ruim, for filmar alguma coisa, não deixar aparecer a cena feia, enfim, é valorizar o espaço, o Uhum. lugar, a pessoa. Então, isso aí é captação. Então, investir em ter um olhar de cineasta, um olhar cinematográfico. Isso. Acho que é o primeiro. E essa é a próxima pergunta que eu queria te fazer. Você fala muito também, mano, sobre transformar o seu olho em uma câmera cinematográfica ou na câmera do seu celular. Só que, pra galera que não entende, que tá começando a entrar nesse mercado de audiovisual agora, ou simplesmente não sabia como fazer isso, como isso realmente muda o jogo da galera, como que a gente pode fazer isso na prática? Como que a gente consegue transformar o nosso olho em uma câmera pra treinar o nosso cérebro pra pegar takes mais bonitos, mais legais? Boa. Então, a melhor forma de treinar o olho para que ele se torne realmente uma câmera de cinema é consumindo cinema, consumindo audiovisual de cinema. Não só TikTok, não só Reels, não só clipe, conteúdo de Instagram. Vai assistir um filme e presta atenção como que ele está sendo filmado. Um diálogo entre duas pessoas. Você vai ver que tem uma câmera atrás da pessoa, da outra pessoa, e está mostrando um pedaço do ombro. Esse é um take over the shoulder, tipo, em cima do Uhum. ombro. Por que que você não faz isso na hora que você está gravando com o celular? Ah, você vai ver que nas cenas de filme tem um movimento suave lateral ali. Faz isso também. Ah, quando vai apresentar um personagem, vem suave de cima. Ou quer mostrar uma imponência em alguém, De coloca a baixo pra câmera. cima. Isso. Aham. Então, estuda os movimentos cinematográficos. Coloca no Google lá, takes cinematográficos, planos de cinema. Estuda isso e aí vai assistir os filmes já com essa visão. Uhum. Assiste filme clássico, não assiste tanto filme moderno, cheio de efeito. Pega uns filmes aí dos anos 2000, de 2000 pra trás e assiste ali, que era uma época que as pessoas faziam os filmes e só tinha os movimentos de câmera tradicional, não tinha tanto Eu tenho até VFX. uma. Tem dois filmes que a galera fala. Uma série que tá em alta pra caramba agora. E um filme, pô, que a galera consegue pegar bastante sobre esse negócio. Ainda Estou Aqui, da Fernanda Montenegro. Top. E a série que eu tenho pra indicar pra você que quer pegar mais esse olhar, que eu fiquei muito abismado com esse negócio, do jeito que eles filmaram, é Adolescência na Netflix. Massa, eu não assisti A ainda. série inteira não tem corte. É um plano de sequência. Sequência, mano. Brabo. E tem filmagem aérea, e eu vi o filme, o making of depois. Mano, eles treinaram muito, velho. Muito, muito. A câmera não dá nem pra perceber quando passa da mão de um filmmaker pro outro. Eles tem uma Que hora que tem massa. uma cena aérea que eles pegam a câmera deles, acoplam num drone. O drone sai voando e vai pra outra cena que o cara já pega, já tira e já volta a gravar. Caraca. É um plano sequência surreal. Tem uma cena onde passa inteira no carro. Os caras colocam a câmera lá, ou um cara fica em cima do carro, do gimbal ali, e fica filmando a família no carro até sair. É muito louco, é muito louco. Então é uma Vou série que assistir. eu recomendo muito. Assiste, depois você me fala o que você achou. E pra você assistir também, de pegar esses ângulos e takes diferentes. Porque, cara, o que o todo disso que a gente tá querendo dizer é: comece a assistir as coisas falando por quê. Por que que filmou desse jeito? Por que que colocou essa cor? Por que que tá
nesse ângulo, por que que filmou com essa câmera, por quê, tanto os seus Reels e TikToks que você assiste todos os dias, quanto os filmes e séries que você assiste. E isso é uma coisa que mais mudou a minha mente. Que às vezes eu me pego, pô, sei lá, eu tô na piscina com os meus pais e eu, tipo, o sol tá batendo na minha mãe, eu fico, caraca, mano, isso ia dar uma foto legal, isso ia dar um take da hora pra fazer. E eu começo a ficar pensando nisso. Então isso mudou bastante o meu jogo quando eu comecei a perguntar o porquê das coisas. Tanto de gravação, gravação e criação de conteúdo, quanto nos filmes. Outra É isso aí. pergunta. Na parte de evento que você começou a fazer sobre audiovisual, como que você tá percebendo hoje o nível de consciência das pessoas pra galera do audiovisual? Você acha que hoje em dia a galera tá muito mais pra criação de conteúdo só? Eles não pensam tanto assim na questão de. Vamos lá. Só criação de conteúdo ou a galera tá pensando em se realmente seguir profissão? Cara, eu vejo que tem muita gente que quer sair da profissão que tá, quer entrar no digital e cansou ali de trabalhar de CLT. Esses dias agora veio um cara que é segurança de shopping e tá querendo aprender, que ele fala que ele sente que ele é bom pra vídeo, que ele pega um celular e a foto sai bonita, ele sente prazer em fazer Uhum. aquilo. E ele quer sair do segurança de shopping. E realmente, o cara que é segurança de shopping, às vezes ele ganha R$ 2.000 por mês, 2.500. E fica E trabalhando se o por muito cara for tempo. bom e se dedicar, ele consegue fazer isso com o mobile. E eu vejo que tem muita gente ali, da galera que procura, 50% são pessoas que querem abandonar as profissões tradicionais que estão do mercado ali, e que são profissões ali que não remuneram muito bem. Uhum. Aí tem uma taxa de gente, um grupo de pessoas que querem se conectar com o digital, porque o filmmaker ele é uma profissão de acesso. Se o cara tiver cabeça, ele começa a acessar ambientes e lugares que ele não acessaria normalmente. Ele faz mentoria de graça, ele chega, se ele for bom, ele tiver ali um bom relacionamento, ele evolui muito ali. É a ambiência que você tem com o Paulo, por exemplo, É, mano. A gente pode tirar exatamente. daí. Você viaja com ele, você come junto com ele, você tá nos lugares junto com ele. E ele fala muito sobre isso, mano, do poder do filmmaker ali. De, cara, se você conseguir Ele acessar acessa os direitinho, ambientes. você acessa o lugar que se você não fosse filmmaker, se você não tivesse o dinheiro, você não ia estar acessando nunca. Exato. E aí tem um grupo também de pessoas que realmente quer transformar a realidade dentro do audiovisual, quer fazer filme, quer sente ele tem um desejo de contar história, de realmente viver dessa arte, sabe? Uhum. Então tá bem variável, tem gente de todos os públicos. Porque realmente esse momento do mobile é o momento mais fácil da história. É real, mano. O celular ele possibilita você realmente fazer, ter uma produtora audiovisual nas próprias mãos ali e é muito fácil de usar porque os aplicativos tudo é criado para usuário comum. Então se a gente vem com intencionalidade de fazer vídeo, de editar de uma forma diferente do usuário comum, a gente se destaca, é muito fácil. Tipo, o cara que ele entra que não sabe nada, que tá com um celular iniciante, que ainda não dá para ser um filmmaker, por exemplo. Ele aprende ali em 2 horas editar um vídeo, fazer um corte, ele começa a atender pessoas igual você. Às vezes, tem muita gente igual você que tem podcast e Uhum. precisa de alguém para fazer os cortes. Você vai lá e contrata alguém para fazer os cortes. Aham. Esse cara que começou agora pode fazer esses cortes tipo de podcast, corte de programa, Corte de cortes de palestra. Aham. palestra, cortes de notícias e atender esse público. Por exemplo, eu tenho um cara que faz corte pra mim que ele cobra R$ 100 por cortes. Tem semana que eu mando Pix pra ele, tipo, de R$ 1.000 que ele fez 10 cortes. Tem semana que eu mando Pix pra ele de 2.000, ele fez 20 cortes. Então, E é tipo, um dos mercados que mais dá pra se crescer. exato. E é uma barreira É de entrada editor muito de baixa. vídeo. Uhum. Aí, como que eu faço pra conseguir um cliente? O cara fala, eu quero editar vídeo assim, como que eu faço? Cria Boa. o seu Instagram, começa a publicar os cortes que você faz. Se você não tem ainda nenhum cliente, pega um Instagram de algum cara grande, tipo o Pablo, ou qualquer outro player, qualquer outro E profissional, começa a fazer corte. baixa os vídeos dele e monta as suas versões de vídeos curtos e publica no Instagram. E aí você muda a sua biografia, coloca editor de cortes, coloca produtor de conteúdo audiovisual. E aí você vai abordando essas pessoas no Instagram, chama o Piero, chama o Pietro, chama o Medina, chama todo mundo que você vê ali que Uhum. precisa de um editor e oferece, ó, eu edito cortes, posso editar um para você? Ou vai lá, o melhor jeito de abordar é já chegar a mostrar um trabalho. Vai lá, baixa os arquivos da pessoa, do que ela tem publicado, baixa os vídeos do stories dela
e montam uma versão na sua visão de um vídeo pra ela e manda pra ela. Manda, ó, eu fiz esse corte seu. E vai mandando pra várias pessoas. Prospecção, tipo amostra grátis. Uhum. Igual você vai vender uma fruta na feira lá, o cara não te oferece o abacaxi de graça Aham, lá, aí você aham, come, aí você vai e compra. aham. Mesma coisa, vai oferecendo os seus Muito bom cortes de isso. graça. Aí o cara fecha com você, você tá no começo, cobra R$ 20 dele pra fazer um corte. Cobra, tipo, R$ 25 o corte. O cara vai falar, ah, beleza, e fecha, tipo, vários com você. Aí você fez ali, ganhou o cliente, os próximos que chegar, você já cobra 50. Os que você fez a 50, o próximo, você já cobra 100. Aí cobra 150. Aí começa a juntar essa grana que você vai fazendo, só editando os E vídeos e investe em compra um você. celular. Compra um celular melhor. Você tá com um celular iniciante, um celular mais de entrada, vai para um iPhone 12, um iPhone 13, 14. Comprou o iPhone, começa a fazer a captação, chega nos lugares, aborda as pessoas, vai nos ambientes onde estão essas pessoas que precisam de filmmakers, vai em advocacia, dentista, vai em todo lugar que você vê Abordagem que certa, gerando precisa, valor ali. pessoas ali precisam de vídeos e oferece. Fala, ó, eu sou filmmaker, posso filmar o seu dia aqui, posso fazer um videozinho seu. E aí é isso, é amostra grátis. Depois que você acha um cliente bom, que te paga bem ali pelos teus vídeos, já era. Você vai estruturando. E quando você vê, tipo, passou 6 meses, você já tá ganhando dinheiro, você já tá com o último celular, você já tá estruturado no mercado. E é muito É bom, muito mano. rápido se você tiver constância e for focado. Agora, Uhum. se você não for focado, for, tipo assim, não acreditar, aí não dá, você não consegue. O resultado ele é individual. Tem gente que se dedica e consegue, e tem gente que não se dedica e não consegue. É. É de cada um. Intensidade distorce o tempo total. E por que eu Exato. te perguntei, te fiz essa pergunta? Pra gente finalizar nosso podcast com chave de ouro agora. Manda aí 3 melhores conselhos que você aplicou em você pra crescer hoje na carreira do audiovisual. Pra galera que quer entrar e pra galera que quer se desenvolver mais. Boa. Primeiro conselho, não gaste dinheiro com equipamentos caros, achando que é o equipamento que vai te trazer autoridade. O que vai te trazer autoridade é o resultado, é a sua entrega. Então, você consegue fazer uma boa entrega com o equipamento que você já tem na mão. Não, com o celular que você está assistindo isso aqui, você já consegue fazer uma boa entrega. Então, não foque em evoluir em capital, em equipamento. Foque em extrair o máximo do que você já tem. Então, você Perfeito. está aí com o que você está? Qual que é o máximo que você pode chegar com isso que você está? Você tá assistindo de um computador. Tem como rodar um editor de vídeo nele? Então você não está extraindo o máximo, porque você poderia estar vendendo os vídeos que você edita aí pelo seu computador. Então pensa sempre isso. Pensa se você está realmente no máximo da ferramenta que você está. Esse é o primeiro. O segundo, não se. Não perca a constância. Não perca. Não deixe as coisas da carreira ali te abalar. Porque às vezes a gente tá num momento de alta pressão ali, parece que o jogo não tá virando, você tá editando vídeo, você tá tentando conectar com o cliente e não vai, continua forçando. Porque às vezes é como se você estivesse subindo uma montanha e aí você tá lá perto do topo, aí você desiste, aí você volta tudo de novo. Então vai firme, 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 que aí você chega. Tipo assim, não desiste, não desista nos primeiros obstáculos. Não Se para você de sente, aprender, principalmente, mano. se É você uma sente coisa que que. você vai crescer no audiovisual, que você vai se tornar um grande filmmaker, vai se conectar com gente grande. Porque, galera, isso aqui é uma fase agora. Aqui vocês estão me vendo. Ah, o Medina tá filmando o Pablo, tá estourado. E aí você tá longe aqui. Aí você acha, você quer chegar onde eu tô aqui agora. Mas quando você vir aqui, esse ambiente aqui já vai ter mudado e vão se abrir outras oportunidades, outros Uhum. momentos, outros Pablos Marçais, outros Medinas. O mundo é assim, são fases. Então só espera a sua fase chegar. E não para de ir para frente, ou seja, não retrocede, sempre acreditando, independente do que a galera falar, você fala, não, eu vou, porque é aquele negócio lá de ficar forçando até Chegar subir a onde você quer. montanha. E o terceiro passo, cara, e o mais importante é busque o reino de Deus. Em primeiro Amém. lugar, coloque essa prioridade de buscar Deus, de ler a palavra de Deus, de seguir os direcionamentos dele. Não se desvie, porque é a mesma coisa do segundo passo.
se você se mantém constante, com seu coração alinhado com ele, as coisas vão acontecendo. Mas tem momentos que você sente que não tá dando mais e o seu corpo, a sua mente te desvirtua para sair da presença dele, para ir por outro caminho. Aí você sai e volta tudo de novo. Então, mantenha-se firme, buscando a conexão com Deus, a orientação dele. Peça para ele, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer. Peça que ele guie a sua vida. Coloca a sua vida nas mãos dele e fala, guia, Amém. tá nas suas mãos, é contigo. E aí ele vai fazendo acontecer. Acho que é isso, os 3 É isso, conselhos. Perfeito. Obrigado, Medina, irmão, muito obrigado por ter vindo aqui no meu podcast. Obrigado por ter dado esses conselhos de ouro pra galera. Tamo junto. Pra galera entender mais sobre os diferentes tipos de audiovisual, né? As diferentes formas que você consegue fazer dinheiro, que você consegue crescer, que você consegue se desenvolver, que não é só grandes produções, mas que dá pra você começar aqui e ir crescendo, de você ter falado a sua história também, de você ter se aberto. E eu tenho um presente pra você, mano. Empreendedorismo sim. Não Tem Idade, o meu livro. Quero te dar Obrigado. ele de presente. Valeu, irmão. Tem a Tamo dedicatória junto. aí, depois você dá uma olhada. Muito Uma forma de representar a gratidão que eu tenho por você e pela sua vida, pelo que você já transbordou na minha vida. A primeira vez que eu te vi foi numa casa digital, um ano atrás, Massa. e ver a evolução enorme que você teve desde lá, pra mim, foi muito, muito especial, foi muito gratificante, mano. Então, Que legal. Vou ler, irmão. Obrigado. depois você me avisa o que você achou. Tamo junto. Tamo E é só o junto. começo. Amém. O próximo evento você vai estar lá, né? Dia 15 de junho, Eu no vou. palco. É Vou. isso aí. Vou então, vambora. Tamo junto. Obrigado, pessoal. E você que assistiu esse episódio até aqui, um beijo no seu coração. Não esquece, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino pra você não perder os próximos episódios. Comenta o que você achou aqui embaixo e também manda sugestões das próximas pessoas que você quer que eu chame aqui pra entrevistar. Deixe seu like também. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tamo junto.